Estamos dando início a mais um Pode Liderar, hoje na presença ilustríssima do meu amigo Marcos Fortuna. E como o nome já diz, né? Se tem fortuna no nome, tem prosperidade à vista. É isso aí. E aí, Marcão, vamos nessa? Tamo junto para dividir e multiplicar. É isso aí. Vamos junto, galera. Então, Marcos, começando, e essa questão do propósito, você fala assim, 40 anos, né? Demorou pra você 40 anos? Pra você... Não, demorou um pouco menos. Um pouco menos, uns 30 e... Não, foi tempo. Foi... Cara, vou te falar assim, uns 35, 36 anos. É? Pra mim ter certeza, falei, cara, é isso aqui. Tipo, eu já tinha noção, mas eu já tinha 90% de certeza. Mas, cara, o 10% da dúvida ainda era... Quando você tem dúvida... Qualquer dúvida ter dúvida é um problema. Então, mas para ter 100% de certeza, foi mais recém. É, né? É, foi mais recém. Imagina. É isso. Porque você estava falando, Marcos, que quantas empresas você... Hoje você tem quantas empresas hoje ativas? Cara, assim, principal negócio é uma só. Todas elas giram em torno... Tenho várias empresas, mas eu juro num negócio só, que é o meu principal negócio. Mas já foram 12 ao total. E o teu principal business hoje qual que é? Então, a gente tem uma empresa de mobilidade e diversão. Então, são skates, patinetes, bicicletas elétricas. A gente desenvolve no Brasil, tem uma equipe que desenvolve aqui, industrializa fora do Brasil, importa e distribui no Brasil todo. Aham. E hoje teu principal negócio é esse? Eu tenho alguns outros, né, cara? Mas esse é o que eu me dedico, assim, 95% do tempo. Legal. Agora, assim, né? Esse é o meu case principal. Legal. E tem uma fusão aí que está acontecendo hoje. Conta pra nós aí, qual que é essa fusão? Então, cara, você sabe que a Two Dogs, né, que é o meu principal negócio hoje, ela já existe há 15 anos. E desde o comecinho tinha um outro concorrente, né? Que já existia, eles existem desde 2003, que é a Drop. Uhum. Então, quando a gente lançou a Two Dogs, né? A gente era concorrente direto, né? Então era meio que inimigo mortal, assim, né? Uhum. Brigava pelo ponto de venda na loja e tal. E foi passando o tempo, né? A gente foi se conhecendo, conhecia a marca e tal. E aí a gente se conheceu pessoalmente. Levamos a sorte de conhecer os sócios. Eu estava na China, eles também estavam na China. Daí a gente acabou se conhecendo lá e depois daquilo virou uma relação assim de colegas, assim, mais, né? Uhum. E isso foi se estreitando, a gente trocou WhatsApp e tal, começamos a conversar. E o mercado de importação, de hardware, né? Quando a gente fala de equipamento, assim, de hardware, no Brasil ele é bem complexo, porque a parte tributária é extremamente complexa. O Brasil já é complexo tributariamente. E desses equipamentos é mais ainda complexo. Uhum. Então, existe uma dificuldade muito grande tributária. Existe uma dificuldade muito grande de suprimento, de supply, né? Você está comprando um equipamento do outro lado da China. Existe uma dificuldade muito grande financeira também, porque o giro financeiro é muito longo, né? Você coloca o dinheiro agora, a fábrica lá para começar a fabricar, você tem que pagar. Né? Então, você coloca o dinheiro agora para começar a fabricar, para ficar pronto, para vir até o Brasil, para daí você estocar, para daí você vender. Muitas vezes vende para lojistas, né? E tem prazo. Então, o giro é muito longo. Então, tem vários pontos de grandes dificuldades. E a gente percebeu que a curva de crescimento era muito lenta para o nosso tamanho. Uhum. E que se a gente achasse parceiros, né, para se unir, a gente poderia acessar outras formas de recursos que possibilitassem um crescimento mais acelerado. Uhum. E desde um pouquinho antes do Covid, né, no começo da Two Dogs nós éramos 4 sócios, os sócios foram saindo, e muito por conta dessas dificuldades aí. E um pouquinho antes do Covid eu fiquei sozinho na Two Dogs, e aí eu resolvi, cara, como eu fiquei sozinho, eu assumi a missão, né, cara, a missão de achar caminho de crescer. Né? Então, todos os sócios que saíram, as pessoas que estavam na empresa, trabalhando todo esse tempo,
a marca já era um ativo, a gente já percebia que o que a gente colocava na marca vendia, mas tinha uma série de dificuldades. E eu assumi a missão de encontrar caminho para aproveitar isso. E comecei uma busca, assim, cara, de conhecimento, busca de pessoas, busca de mentores, de conselheiros. E aí a gente foi para um lado do Covid até hoje, assim, para um lado muito estratégico. A gente formou um conselho, governança, planejamento dentro da T-Dogs, né? A gente profissionalizou. Já tinha um level legal, assim, mas aí a gente profissionalizou isso mesmo. E por outro lado, a Drop, um pouquinho antes do Covid, eles decidiram, por várias questões tributárias, decidiram ir para Manaus, abrir uma fábrica lá em Manaus, para resolver questões tributárias. E eles foram para esse lado de desenvolver fábrica, supply, desenvolver ISO, equipe de fábrica, né? Então eles tinham esse ativo nessa fábrica com marca, e por outro lado nós tínhamos uma marca com gestão estratégica. E daí, passando o tempo, faz tempo que daí a gente começou já um processo de namoro, de conversar sobre isso, assim, né? Foi exatamente isso, né? Um namoro, porque as pessoas têm que também se dar muito bem para que isso funcione, né? Não é só o business, né? São os princípios, os valores das pessoas. A gente tem o business, mas de verdade mesmo, a gente faz negócio com a pessoa e o business acaba acontecendo, né? Não é o business depois da pessoa, né? Pessoas, né? Tem várias pessoas que falam, né? Que pessoas, né? Tem até o ditado lá, né? Pessoas fazem negócio com pessoas. E é exatamente isso, né? As empresas, marcas, produtos são intermediários, mas é pessoas com pessoas, né? E uma sociedade, eu já tive vários outros sócios, né? Então eu já tenho alguma certa experiência nisso de saber que, poxa, a primeira coisa é se dar bem. E depois a gente avança nas outras coisas, né? Então eles tinham muito essa parte forte de fábrica, a gente uma parte forte de estratégia, e que a hora que a gente olhou, né, que a gente sentou para falar assim, vamos fazer. A decisão foi no finalzinho do ano passado, comecinho desse ano, em janeiro, né? E aí a gente olhou para as duas assim e se complementavam, assim, cara. Você via assim, pouca sobreposição, sabe? Se encaixava direitinho, a gente falou, cara, dá certo fazer isso. E a gente começou a trabalhar nisso, né, com due diligence jurídica, financeira, econômica, para entender isso. E aí também o processo de pré-nupcial, assim, vamos dizer assim, né? Mais intenso, de se conhecer mais. Puxa um pouquinho o microfone aqui, tá aí, só para facilitar depois na edição lá. Aí, tá melhor aqui, será? Tá bom, sim. Aí, de estar mais próximo, né, a sede da Drop é em São Paulo, com a fábrica em Manaus, né? A nossa é aqui em Curitiba. Então, nesse período de tempo, a gente... uma viagem, uma vez ali a cada 15 dias, pelo menos, eles vinham para cá, a gente ia para lá e foi estreitando e se conhecendo, e vídeo toda hora, e agenda para poder fazer isso, né? Várias agendas durante a semana. E batemos o martelo no dia 31/7, assinamos a fusão dia 31/7, e hoje foi a divulgação pública dela. A gente passou um mês trabalhando sem divulgar, só internamente, né, divulgando para a equipe interna. Acertando a operação e tal. Ainda vai bastante tempo, assim, né, porque tem bastante coisas, assim, né, para acertar numa fusão dessa. Então, a gente tinha levels diferentes de gestão, de governança, né, de processos, troca de sistemas, né, então tem que organizar tudo isso, né. Mas a gente tem uma equipe com experiência nisso, né, a gente trouxe gente com experiência em fusão para nos ajudar nisso. E aí, cara, com essa fusão nos habilita a acessar algumas coisas que, como pequenos, nós não tínhamos. Junto, a gente deixa de ser pequeno. A gente consegue acessar recursos de Manaus, por exemplo, que tem recursos para desenvolvimento e inovação de produto. A gente consegue acessar lá, coisa que hoje a gente não faz, né? A gente faz melhoria de produto, mas não desenvolve produto, né? A gente só importa. Então, a gente vai melhorar a qualidade de produto, a entrega do produto, a inovação de produto. Isso a gente vai começar a fazer agora lá em Manaus. Fazer um brinde aqui ao meu amigo Gustavo Gusso, da Ultra Coffee, o café das universidades. Aí, rapaz, eu vou te falar uma coisa, Marcão, você como empresário, só para você ter uma ideia, diz que é uma das franquias que dá um melhor retorno de investimento, cara. E se quem está buscando um projeto ou algo para empreender,
aí recomendo que você consulte, aí acesse o pessoal da Ultra Coffee para você entender sobre essa parceria, essa franquia que já está em mais de 40 universidades. É um projeto bem bacana também, assim como outras grandes empresas que a gente tem no mercado nesse segmento, mas essa realmente é a que está se destacando pelo seu modelo de negócio, pelo seu modelo de trabalho. Então, se você tem interesse em tomar um bom café também, procura aí, dá um Google, procura onde tem uma Ultra Coffee mais perto de você e vai lá, experimenta esse café que realmente está fazendo muito sucesso. Valeu? Ultra Coffee, isso aí. Isso você imagina também que em termos de custo e acessibilidade também vai impactar também? Sim. O custo, só para você ter ideia, sim, tem na importação são diversos tributos, né? Uhum. Os principais são IPI, né? E o imposto de importação, que é o famoso II. Tem produto nosso que só esses dois é 55% a soma dos dois. 55% de imposto. Aí você tem que botar no preço. Né? Óbvio. Então você importa lá, custa na fábrica fora do Brasil $100, chegou aqui, só esses dois, mais $55 para o governo. Uhum. Fora os outros impostos, fora essa taxada aqui, é um calhamaço. Dá para dizer que dobra? Dobra, mais do que dobra. Mais que dobra? Mais do que dobra. Mais do que dobra. De tributos e taxas. Uhum. Evidentemente depende da classificação, né, que se chama do NCM, do NCM, classificação fiscal e tal. Mas... Eu tô ficando por dentro. Tô ficando por dentro. Então depende da classificação fiscal, mas você pode consultar até online lá, te dou acesso lá, você consulta online para ver as alíquotas, já tem uma ideia de quanto já que custa. Dá para ter... No tratamento tributário aduaneiro da Receita Federal. Coloca no Google lá, aí aparece. Então, por ali você já tem uma ideia da tributação. Então, Manaus tem vários incentivos, né? Você precisa... Mas, por outro lado, você precisa ter uma fábrica, precisa estar lá, precisa ter os projetos aprovados, precisa ter o CNPJ lá, precisa ter o que se fala em Manaus, que é o processo produtivo básico, que é PPB, aprovado pela SUFRAMA, né, para poder industrializar. Você cumpre uma série, né, de normativas lá da região, né? E, por outro lado, né, você é desonerado de uma série de tributação. Então, isso chega no preço, né? A gente acredita que vai aumentar o volume, né? Vai aumentar tanto o volume volume financeiro, de faturamento, né? E de unidades vendidas por questão do preço. Legal. A competitividade. Imagino também, com certeza. E entrar nessa onda aí, né, cara, também, né, cara, de verdade, né, nessa onda não da moda, né, nessa onda do elétrico, nessa onda da mobilidade, né, nessa onda que já é realidade em muitos lugares. A gente estava conversando também, né, sobre aquela cidade que eu te falei lá, né, que até falei para você conhecer, que, cara, que é 100%, né, mobilidade, né, lá, elétrica. Então, eu vejo que vai para essa linha aí também. Mas a tua grande... Não é falar sobre... O objetivo que a gente falar sobre mobilidade, né? Também que acabou surgindo aí o assunto. Mas você como empresário, cara, a gente está falando muito aqui sobre propósitos, sobre hábitos. Para quem quer empreender hoje, que não é algo fácil assim, qual é a primeira paixão que o empreendedor tem que ter? No teu ponto de vista, assim. Qual é a primeira paixão? O que tem que mover o empreendedor, cara? Eu acho que o primeiro, assim, cara, o primeiro passo, assim, né, do empreendedor é a vontade de melhorar. Porque muitas vezes começa na vontade de melhorar alguma coisa, né? Então, às vezes, uma causa ou um produto ou um serviço, né? Às vezes ele trabalha em alguma empresa e identifica algum modelo que ele poderia melhorar, né? Ou alguma dor, né? Alguma solução de alguma dor que não tem, né? Muitas startups a gente vê que nasce assim, né? Para solucionar dores, né? Sim. Alguma coisa mal resolvida e tem um monte, né? De dor. Mas eu acho que o primeiro passo, cara, é a vontade de melhorar alguma coisa. E aí, essa vontade de melhorar... Porque a cabeça do empreendedor, ele meio que já é meio automático, já vem, né? Vem no mindset lá, né? Deus, a gente tá falando de propósito, Deus já faz o cara, ó, você vai ficar identificando coisas para melhorar. Né? Então tem que gostar de problema, achar problema, né? Porque problema é matéria-prima, né? Não é... É que as pessoas acham... Quando a gente fala problema, todo mundo sempre leva pro lado ruim, né? Problema. Problema ele não precisa ser encarado como coisa ruim. Problema é necessário, né? Que ele exista para que você possa trazer criações, soluções, não é verdade? Essa questão o requisito básico para ser empreendedor é resolver problema.
Eu acho que isso aí é requisito. Eu já conversei com vários amigos sobre esse tema, assim. A gente, cara, tem que gostar. Você resolve trocentos no dia, né? Tem que gostar. Então, e eu lembro até quando eu era pequeno, eu gostava de fazer aqueles caça-palavra, aqueles que tinha as revistinhas, né? Que a gente comprava na banca lá. Nunca sudoku, aquelas coisinhas todas lá. Então, eu gostava muito de fazer aquelas coisas assim, resolver aquele tipo de problema. Então, cara, acho que talvez seja um pré-requisito de empreendedor. Resolver o problema. Resolver o problema e buscar coisas que ajudem, né, as pessoas no sentido de facilitar a vida das pessoas, né? Uma causa social, algo que gere impacto. Tem a ver, na minha concepção, empreender tem que ter a ver com ajudar pessoas. Que o negócio ele dá a impressão que ele morre nele mesmo, entende? Quando você, vou fazer um negócio ali e tal, mas se ele não tiver o propósito de facilitar ou de levar algo para as pessoas, parece que não dá nem vontade de fazer, entendeu? Assim, cara, vou fazer uma luz. Pô, pra que essa luz? O que ela vai, né? Essa lâmpada, no que ela vai ajudar essa pessoa? No que vai facilitar a vida daquela pessoa? As pessoas com uma lâmpada branca, sei lá, usam menos óculos, força menos a vista, tem uma longevidade maior, né? Tem que ter alguma coisa por trás disso, né? Não sei se tá correto isso, mas é o que eu penso. Não sei se você pensa da mesma forma também. Mas cara. Sabe, cara, quando você... Eu tenho andado em vários ambientes, assim, algum tempo, ambientes de startups. Né? E a startup, quando ela vai fazer modelagem de algum negócio, quando começa lá no brainstorm lá, ela já identifica a dor que vai resolver. Qual é a dor? E dor, assim, né? No sentido do problema. Sim. O problema isso resolve. Né? Então, e a dor, ela é do ser humano. Então, por meio disso, ela é social também, né? Então, qualquer startup que a gente for pegar e analisar, as de sucesso, ela resolve uma dor e as maiores resolvem uma grande dor. Né? Você vê, no Covid, a gente teve o iFood que explodiu, que a gente já conhecia tudo, mas que dor que resolvia? Poxa, precisava pedir comida, não podia sair de casa, uma dor. Essa era a dor que resolvia. Então... E ali naquele caso ainda teve a parte social do Covid, né, que as pessoas não podiam sair e tal, né? Foi acentuado. Então acho que sempre a dor, né, nessa modelagem, ela vai estar associada a uma solução para a sociedade. Sim. E hoje, assim, além de identificar, de ter essa habilidade de identificador, coisa que a gente não fala muito, né, nos bate-papos, até o propósito que eu estou te falando do nosso Pode Liderar, é a gente falar sobre hábitos que as pessoas precisam ter, porque a gente fala muito pouco, a gente fala às vezes do resultado que gerou. A gente está conversando com o empresário, a gente fala assim, cara, uma empresa que tem lá 50 anos, 60 anos, tem a Two Dogs, tem outras empresas, mas quando você olha para a empresa, assim, quando ela está materializada, vamos falar do teu negócio, né? da Two Dogs, assim, você olha, beleza, está lá, materializou, a empresa existe. Mas tem uma série de hábitos, né, que a gente tem que ter como ser humano para que aquele nosso sonho se materialize, aquilo que a gente imaginou e aquilo que a gente se dispôs a desenvolver para solucionar uma dor, alguma coisa assim, ele aconteça. Só que vem por muitas coisas que a gente não enxerga. O resultado que aparece na nossa vida, ele vem mais pelo invisível do que pelo visível. Eu costumo dizer que o fruto de uma árvore, antes dele acontecer, aconteceu várias coisas invisíveis, né, antes dele existir. Só que a gente só foca naquilo que a gente está vendo, não naquilo que a gente não está vendo. Quando a gente vai para esse lado do empreender, do desenvolver um negócio, o que as pessoas deveriam focar? E o que seria esse invisível que as pessoas deveriam dar mais atenção? Te peguei agora ou não? Assim, tá alinhado com o que... Não, eu acho que sim, cara. Porque tem alguns pontos, né? Porque quando a gente fala de... Pô, a pessoa se propôs a ter um negócio, né? Ela está se propondo a colocar o tempo, a energia e o dinheiro dela em alguma coisa. Às vezes deixando de fazer alguma outra coisa, né? Deixando de estar com a família, deixando de, sei lá, até às vezes... Abrindo mão de algumas coisas, né? Abrindo mão de, poxa, hoje aqui em Curitiba está um dia de sol, né? Que fazia tempo que não dava um dia de sol. Tá abrindo mão às vezes de estar lá no Parque Barigui, tomando um sol,
né, para fazer alguma outra coisa. Andando com um patinete elétrico da Two Dogs. Tem que aproveitar a vida também. Tem que ter equilíbrio nisso daí, né? Tem que ter equilíbrio. Mas a hora que ela identifica isso e se propõe a fazer alguma coisa, tem algumas, acho que são algumas características, talvez, que talvez até sejam invisíveis, né? Mas, por exemplo, assim, uma delas disciplina, né? Você não vai conseguir nada se você não tiver disciplina, né? A disciplina talvez não seja visível aos outros, não, né? Mas... Dá um exemplo, assim, falando de você, assim, de coisas que você é disciplinado. Cara, eu sou disciplinado com várias coisas, né? Por exemplo, vamos falar então de coisas básicas de empreendedor que eu vejo que tem problema, né? Quando você abre uma empresa, você abre uma pessoa jurídica. Você é uma pessoa física. Então, nesse princípio, são duas pessoas, né? O dinheiro de uma é de uma, o dinheiro de outra é de outra, né? Quando você tem que ter a disciplina de entender isso, né? E desde o comecinho, desde o primeiro dia, né? O que a pessoa jurídica, a hora que você abriu, ela é um nenenzinho. Como é que você vai tirar, né, o leite do nenenzinho? Tem que sobrar, tem que separar, né? Eu já vi vários amigos, nossa, de misturar isso. Então, essa disciplina aí começa no D0. Você se propôs a abrir uma empresa, separa. Esse dinheiro é da empresa, né? Eu sou empregado da empresa, né? Eu sempre lidei assim na empresa e com os outros sócios sempre a gente foi assim, né? Desde o primeiro dia, né? A gente trabalha para a empresa. A empresa é tua? Mas eu trabalho para a empresa. A empresa é uma outra pessoa que eu trabalho para ela. Se ela ganhar dinheiro, ela me paga. Eu não vou pegar o dinheiro do cartão da empresa, pegar o crédito da empresa e gastar. Sim, como pessoa física. Partindo do princípio, quem gera o lucro da empresa sou eu. Então, se eu gerei, eu recebo. Se não... Tem que ser eficiente. Eu tenho que ser um empregado eficiente da empresa, né? Então, essa eu acho que seria, assim, cara, a dica 0, assim, o D0, né? De aplicação. Separar as duas pessoas. A primeira disciplina tá aí. Qual seria outra disciplina assim, que você tem assim, que você fala, cara, com horário, sei lá, horário de dormir, horário de levantar, para exercício físico, para uma atividade mental, cuidado espiritual. Tem uma série de cuidados que a gente tem de hábito alimentar, de saúde, que é o que a galera não vê. Ela acha que é a qualquer custo, né? Tipo, vai lá e saca tudo que você tem da tua vida, põe naquele negócio lá e que a coisa vai acontecer. Só que as pessoas esquecem que elas moram no corpo delas. Eu pergunto nos treinamentos, onde você mora? Aí o cara fala, eu moro no bairro... Não. Você não mora no bairro, você mora no teu corpo. E você precisa do teu corpo em plena forma, com todo o potencial dele mental e físico, para você produzir o que você precisa produzir. E eu tenho a sensação assim, que algumas pessoas não prestam atenção nisso. E um outro lado que eu tenho visto que muitos empresários têm começado a entender isso. Para você, qual que é a tua visão disso? Olhando para esses invisíveis, entendeu? Que a galera olha a empresa, mas não olha esses hábitos que estão por trás. Da alimentação, do sono, do espiritual. Como é que é para você isso, cara? Cara, isso aí para mim ele é extremamente importante, assim, né? Eu sempre gostei de dormir cedo. Né? Até quando eu era pequeno, assim, falavam que eu dormia com as galinhas, né? Ia dormir cedo. Mas isso é natural, meu. Eu gosto de dormir cedo e eu gosto de acordar cedo. E por conta disso, alguns hábitos não se encaixavam, né? E não se encaixam, né? Então, o ato, assim... E mesmo quando eu era mais novo, né? O ato de quando eu estava na escola, né? O ato sair na balada, tomar um monte, e no outro dia... Eu já percebia que não rendia. No outro dia eu não era eu. Né? Meu corpo estava diferente, minha performance era diferente, né? Até que uma vez eu fiz uma dessa, assim, bem novo. Eu jurei pra mim mesmo, não vou nunca mais fazer isso. Né? E acabei fazendo mais uma outra vez ali. Pra ter certeza, assim, acabou mais uns anos depois. Mas eu percebi que assim, ó, cara, isso é uma coisa que você tem que... Se você quer performance, né? E tem até um amigo que eu falo, cara, Ferrari não bebe gasolina adulterada. Você não vai colocar numa Ferrari álcool. Então, se você quer ter alta performance, você tem que cuidar do que você ingere, né? Não tem... Uma Ferrari não anda com pneu murcho. Né? Então... E eu já fiz alguns
testes assim comigo mesmo, né, em relação à alimentação, e é extremamente visível assim a mudança de performance. Então, a disciplina com alimentação, com oração, né, com gratidão, cada um tem a sua forma de fé, né? A disciplina com família, né? Os pilares, né, que compõem um ser humano ali, eu acho que tem que estar claro assim, né, para ter esse tipo de disciplina. Eu vejo assim que disciplina, porque às vezes você fala assim para a pessoa definir disciplina, elas se perdem um pouco assim. Define para mim disciplina, o cara é se propor a fazer alguma coisa e terminar aquilo, ou executar na hora certa. Então, tipo, as pessoas vão trazendo várias definições. Eu, particularmente, acredito que disciplina são escolhas. E a todo momento a gente está fazendo escolhas. E são pequenas escolhas feitas todos os dias e todo momento que nos levam ao resultado que a gente quer chegar. Então, você falou de alimentação. A gente foi almoçar. Aí a gente pegou e o garçom ofereceu pra gente água ou refrigerante. Sabe que refrigerante, cara, vai levar o teu corpo, né, e vai forçar glândulas do teu corpo a expelir aquilo, e que faz mal pro corpo. É uma decisão. Aí você fala, não, então eu quero água. É bom refrigerante. Não é que é ruim, ele é bom, é gostoso. Mas como eu tô com um propósito de alta performance, eu escolho a alta performance e por isso eu quero água. É abrir mão de um prazer que você tem ali, naquele momento, momentâneo, por algo muito maior que você está buscando. E a falta dessa percepção de escolhas em pequenas situações no dia a dia é o que eu vejo que afasta muitas pessoas dos sonhos delas. Entende? Então, assim, dormir cedo, é uma escolha. Posso dormir tarde, mas eu sei que se eu dormir cedo, amanhã eu vou estar mais disposto, a minha mente vai produzir melhor e eu vou estar mais perto do meu sonho. Eu sei que se eu dormir cedo, minha mente está melhor e eu consigo escrever o meu livro e produzir mais quando eu estou escrevendo o meu livro, porque uma mente tranquila produz mais. Então eu tenho que lutar todos os dias para disciplinar minha mente a estar tranquila. Então eu vejo assim que as pessoas não têm muito essa clareza do caminho, por isso elas não conseguem definir a disciplina na vida delas. Como é que você vê isso? É legal que você falou, né, sobre a questão da onde você mora, né? Aí você estava falando, eu estava pensando nisso, porque quando você vê que nós, como seres humanos, não temos consciência, muitas vezes, disso. Né? Eu digo num coletivo. Né? Porque a partir do momento que você tem consciência, né, no sentido da palavra, eu sou consciente, né, de que eu moro aqui, que eu tenho que cuidar desse corpo, e que esse corpo é uma ferramenta de trabalho para um propósito maior. Né? Perfeito. Aí você... Talvez a palavra-chave seja essa, cara, ser consciente. Conseguir ter consciência, porque a hora que você tem consciência, você está consciente. Aí você pode até deslizar. Né? Você pode até... inclusive que você deslizou, né? Mas vou dar uma deslizada, né? Mas é que tem situações que, né, que acontece. A gente vive num macro ambiente, né, que desliza muito, né? E acontece. Então, eu acho que nesse aspecto, cara... E aí vem do autoconhecimento lá que a gente estava falando, né? Que se a pessoa conseguir ter um autoconhecimento, conseguir ter consciência de que ela não é consciente, já começa aí, né? Ter a consciência de que não tem consciência. Né? Para começar a despertar isso, né? E aí, para acordar e ver, poxa, tem coisa que eu faço que não me faz bem. Tem coisa que eu faço, tem gasolina estragada que eu coloco no carro que não dá performance. Se eu não calibrar o pneu direito, vai dar problema. Se eu não trocar o filtro de ar, vai dar problema. Se eu não fizer manutenção, não tiver disciplina... Você vê, cara, o carro a gente tem que ter disciplina, tem a quilometragem certa para você trocar, né? E aí o ser humano talvez seja só mais curto, seja diária, né? Tem diário que eu tenho que fazer isso, né? Diário. Escolhas diárias. Escolhas diárias, né? Não sei se eu já respondi a tua pergunta, cara, na questão já, mas eu quero muito assim entender assim, porque você é um cara de alta performance. Né? Você é um cara de alta performance nos negócios, né? na tua vida pessoal, na tua vida profissional. E compartilhar com as pessoas, tipo assim, esses hábitos é importante. Né? Tipo, o hábito de dormir, por exemplo, você falou, eu sempre dormi cedo. Pode ser que nem tenha sido por um propósito de falar assim, cara, dormindo cedo eu vou produzir mais e por isso eu gosto de dormir cedo. Cara, você acabou adquirindo esse hábito. Porque tem várias pessoas que eu conheço que ela fala assim, Davis, eu entendo que dormir cedo é bom para mim, não é que eu goste. Aí vem mais uma escolha, entendeu? Não é que eu goste,
É que eu sei que dormindo cedo, eu vou dormir melhor, meu corpo vai recuperar e no outro dia eu vou estar mais produtivo. Mas o que eu queria mesmo era dormir depois da meia-noite, mas eu não posso fazer porque isso vai me afastar do meu objetivo. Então, vou escolher isso. Tem pessoas que elas falam assim, mas eu também tenho resultado, né, naquilo que eu me proponho a fazer, mas não tem essa disciplina de dormir cedo, de, né, com o meu corpo e tal. Aí eu fico pensando, imagine se tivesse. Exatamente. Porque não tem como você estar ganhando tem como você, aparentemente, mas em algum lugar você está perdendo. E é o que eu vejo, porque é uma questão natural. O nosso, eu estava conversando outro dia que veio aqui no Pode Liderar, veio o Dr. Marcos Vilar. Ele fala muito da medicina integral, né, e da preventiva, que ele acredita muito que a gente deve trabalhar mais usando a medicina como prevenção do que para resolver problemas. Sem dúvida. Né? Ou para conviver com problemas, né? Para ficar ali, né, só convivendo com aquilo. E aí ele estava falando exatamente sobre isso, que, cara, o ser humano ele foi feito, a biologia, né, as nossas características são para quando o sol se esconde, a gente se recolhe e dorme. Quando o sol nasce, à luz do dia, a gente produz. Então, o ser humano ele foi criado para cumprir essa jornada, né? O dia e a noite foi feito tem o seu propósito, né? E não adianta a gente querer inverter isso, porque um simples feixe de luz dentro do quarto, que a nossa mente, que incomoda a gente, já manda a mensagem dizendo assim, tem um feixe de luz ali, você nem produz a melatonina que você deveria produzir, que é o hormônio do sono, para você ter uma noite boa de sono. Ele já inibe uma melatonina. Só que a gente hoje, por uma questão, né, a gente dorme com celular, com um monte de LED dentro do quarto e tem um sono de uma qualidade ruim. Você fala, cara, tem que eliminar todos os LEDs do quarto para que você tem que estar 100% escuro um quarto. Voltar a ser uma caverna. Voltar a ser, porque é a nossa natureza. Então, eu vejo que a gente, nesse ímpeto de buscar as coisas, a gente se afasta muito da nossa natureza, né? E com isso a gente acaba produzindo menos, tendo menos resultados na vida, atingindo menos coisas, porque a gente dorme mal, cara, produz menos, tem problema emocional, o problema emocional gera problema físico, gera as doenças, come mal, ansiedade, tarará, e por aí vai. E aí você estava falando sobre os teus hábitos, e é isso que eu queria, entendeu? Somar aqui com as pessoas. Você tem também esses hábitos de cuidar e olhar para isso? Sim. Eu acho que eu vou até um pouquinho além, assim, na questão de hábitos, né? Eu identifiquei, assim, que eu não sirvo para nenhum tipo de vício, né? Teu corpo não aceita. Não aceita. Álcool raramente, né? Fumar, essas coisas, não dá, né? Então, eu não sirvo para ter nenhum tipo de vício, né? E aí fica muito claro quando eu faço alguma, né? Quando eu já ou bebo, ou já fumei, já testei fumar, né? E, cara, não serve, não faz sentido nenhum, né? Mas também o corpo não aceitava. O corpo, né? Tem essa também, verdade, o corpo não aceita. E quando você vai pro dia a dia, né? No tema de disciplina, e aí a gente coloca, então, a questão da alimentação, né? Cara, a alimentação, ela tem um pool de escolhas, né? A gente, como sociedade, foi educado uma alimentação extremamente inflamatória, né? Que é açúcar, é farinha, é leite, essas coisas, né? E a hora que você começa a ter consciência disso, cara, e você começa a mudar isso, ou fazer teste, você pegar e começar a fazer teste disso, né? Eu falo por experiência própria, porque eu fiz isso. Tirei todos os alimentos inflamatórios, depois coloco o inflamatório. Cara, o cérebro fica travado. Então, você imagina um cérebro inflamado e um desinflamado. Um sangue inflamado e um desinflamado. Então, você coloca uma alimentação 100% certinha. Daqui a pouco, você coloca uma alimentação que só inflame, né? Que é cheia de açúcar, cheia dos industrializados que tem, né? Cara, eu sinto a performance baixar um monte. Né? E eu tenho um problema, assim, de doce, né? Porque eu adoro comer doce. E mais ultimamente, São dois também. Mais recentemente eu tenho sentido mais isso, sabe? Que assim, parece que eu como um doce e fico de ressaca até. Como se tivesse tomado uma garrafa Dado de cabeça, né? É doido, né? Isso, né? E a performance desconecta total, né? Então eu acho que
E aí, cara, daí tem autoconhecimento e tem disciplina. Junto, né? De você se disciplinar a fazer a coisa certa. E identificando isso daí. Então, cara, no dia a dia é dormir bem, se alimentar bem, fazer exercício. Isso daí, cara, se você começa a fazer isso, começa a ver a tua performance mudar, você não consegue não fazer essas coisas. Perfeito, cara. Perfeito. É o que eu vejo também. E aí é onde você entende assim, tipo, você fisicamente, esteticamente falando, você acaba ficando bem esteticamente pela atividade física, mas o estético é só uma consequência, não é o teu objetivo. Ele é uma consequência porque você sabe que você estando bem, você produz mais. Aí você fala assim, cara, fazer uma atividade física e colocar isso na minha rotina, olha como é diferente, cara. Assim, você colocar atividade física para você performar melhor no teu trabalho e na vida, e você colocar atividade física buscando uma estética. Não estou dizendo que é errado, mas estou dizendo assim, muda completamente o propósito, porque dá a impressão que ele porque você não vai ter a estética sempre, né? Vai chegar uma hora que da vida, por uma questão natural, a gente envelhece, não tem a estética sempre. Só que a produtividade você pode ter, né? Se você cuidar do físico, né? E aí eu vejo que essa questão da decisão e das escolhas, elas têm muito a ver com os resultados que a gente colhe na vida, né, financeira, na vida Esses dias eu estava filosofando lá com a minha esposa, cara, sobre essa questão do que... Qual que é o propósito, no fim das contas, né? Porque a gente nasceu e daqui a pouco... E aí a gente vai morrer, né? Vai morrer. Que doido, né? E aí o Covid deixou bem claro isso, né, cara? Que pode acontecer a qualquer hora, assim. Algumas coisas, né? E qual que é o propósito desse espaço de tempo, né? E aí, cara, o propósito, assim, se não ser feliz com o que você tem na hora que você tá, no momento que você tá. Se o propósito de vida, assim, é estar bem, então vamos dizer assim, né? Por que não fazer isso hoje? Por que não cuidar dessas coisas hoje? Né? Por que deixar para amanhã? Por que se eu posso cuidar hoje? Se eu posso escolher aqui entre tomar como você falou, né? Tomar um refri e tomar água, por que eu já não tomo água? Se eu sei que o refri faz mal, né? Então tem a ver com... Cara, é mais macro, né? Do que só... Você quer ter sucesso? Cara, eu acho que o sucesso é um reflexo da tua consciência, né? Mas você tem que cuidar de você. E é tão básico assim, ó. Então, você pode parar para pensar assim, ó. De repente, para facilitar as coisas, né, para as pessoas. Se você está morando no seu corpo, de quem que é o corpo? É teu. É teu, mas alguém te emprestou, ele te deu. Sim. Então, Deus te deu esse corpo. Perfeito. Se Deus te deu, não é teu. Uhum. Você está emprestado nele. Pô, quando você pega uma coisa emprestada, você não cuida? Você não tem que cuidar daquilo que você pega emprestado? Pega alguma coisa do amigo, você cuida para poder devolver para ele bem, né? Então por que você não está cuidando do que Deus te deu? Cara, e assim, ó, e é tão incrível isso que daí você para pensar que, cara, é a tua principal ferramenta de vida. É teu corpo. E aí você tá dormindo mal, não tá exercitando, tá ingerindo porcaria, né? Tem um monte de gente falando e você não tá olhando, né? Porque... E eu entendo muito bem, cara, porque eu tive uma educação zero, assim, alimentar, sabe? Muitas das coisas eu aprendo rápido. Então eu tive um problema, opa, o que tá acontecendo? Eu fui entender, né? Fui pro nutricionista, fui estudar, fui pesquisar. E foi uma série. Mas a minha alimentação, cara, até 18 anos era zero. Coca-Cola com coxinha. Leite com traquinas. Era isso. Era bolacha Bono. Horrorosa. Minha alimentação era assim, né? E eu fui maturando isso, né? Então não tive em casa, mas eu fui aprendendo isso, né? Mas aí é a hora que você tem essa consciência de que é a tua ferramenta de trabalho, cara. É a tua ferramenta que Deus te deu, é o que pode te mudar a tua vida e você está deteriorando. Perfeito, cara. Perfeito, né? irmão. Isso daí. Perfeito, cara. Você sabe que eu tive essa experiência, assim, de... Mais ainda, né? Eu sempre fui um cara assim... Mas eu não tinha essa... igual você fala, acho que o Matador que você comentou assim, que ter consciência que a gente não tem consciência, né? Primeiro, um dos primeiros passos que a gente precisa dar. Mas essa consciência, cara, assim, ela veio pra mim assim, em 2021, quando eu fiquei com Covid lá, eu fiquei internado, né? Tudo, passei por um problemaço lá,
quase que eu não saí do hospital. E aí, uma das coisas que eu tive uma experiência com Deus, que Deus falou para mim, foi o seguinte. Falou assim, se você quiser cumprir o propósito que eu te chamei na Terra, você precisa cuidar 100% do teu corpo. E não tome bebida alcoólica. Aí as pessoas falam assim, você não toma bebida alcoólica porque você é religioso? Eu falei, cara, não tem nada a ver com... porque assim, não tem nada a ver isso. Eu entendi que quando eu ingiro bebida alcoólica, o meu corpo ele sofre para expelir a bebida alcoólica. Porque é algo que sobrecarrega teu organismo, teu fígado, né, tuas glândulas e tal. E quando eu forço as minhas glândulas para expelir algo que não é bom para o meu corpo, eu estou diminuindo a vida útil delas. Porque eu estou usando mal elas. E quando eu estou forçando elas e diminuindo a vida útil delas, eu estou diminuindo a minha vida na Terra. E diminuindo a minha vida na Terra, eu não estou honrando aquilo que Deus me chamou para eu fazer, que é para cumprir o propósito. Porque a gente, como você disse, a gente nasceu e a gente sabe que vai morrer, a gente não veio aqui por nada, a gente veio aqui com uma missão e com um propósito. E eu preciso usar esse tempo. E na Bíblia diz que, não sei se nós vamos chegar, mas diz que o homem foi criado para viver 120 anos. Pela Organização Mundial da Saúde diz que a expectativa de vida é de 76. Com o Covid até agora diminuiu. E se você pensar que eu estou com 46, 47, então se for levar em conta essa estatística e eu não cuidar, eu só tenho mais 30 anos para realizar meu propósito. 47 já foi, ou seja, já passei da metade. Então as pessoas ignoram muito o fator tempo na vida, porque ele está sobrando. Ele está sobrando, né, entre aspas, porque um dia ele vai faltar, entendeu? Aquilo que você falou, você sabe que vai faltar, por que você não cuida agora? Mas com dois paralelos, assim, né? Então, a da consciência e do tempo, né? A consciência, cara, o dia a dia engole a gente, às vezes. E a gente perde a consciência. Uhum. É bem fácil de perder a consciência. Mas é muito fácil de perder essa consciência. E a questão do tempo, né? Como a gente teve um caso bem recente, assim, né? E sem nada de... Mas eu tava conversando com a minha esposa hoje de manhã sobre o caso daquele rapaz que faleceu e que doou o coração pro Faustão. Uhum. Cara, 35 anos, com AVC. O que leva uma pessoa de 35 anos a ter um AVC? Né? É condição genética? É condição ao ambiente que ela vive? Macro, né? E quando eu digo ambiente o que ela alimenta, o que ela alimenta o corpo dela, como que ela cuida do corpo dela. Será que não faz diferença isso? Né? E aí teve uma... né? E sim, com todo respeito, né? Falando, né? Imagina família e tudo, né? Mas será que não tem influência? É pra gente refletir, é uma reflexão. Uma reflexão dos dois, né? Claro, uma reflexão. Claro, vale uma reflexão, né? Não faz sentido, né? 35 anos, né, cara? Sendo que olhar pela questão natural da vida, né? A gente é pra ir muito além disso, né, cara? Nesse tempo. Agora... E assim, e nada impede, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Sim, pode acontecer com qualquer um da gente. Mas será que não dava pra amenizar? Não dava pra alongar? Não dava pra dar uma cuidada? Às vezes tinha uma propensão, mas no ambiente que tá, pode potencializar, né? Porque não é só o alimento, né, que a gente tem que cuidar com o consumo. Sim. São as pessoas que a gente acessa, o ambiente que a gente tá, o que a gente consome emocionalmente, né, também, né? Sim. É consumo. Se você for ver, o pessoal fala consumo da alma, mas é o consumo que você está consumindo pro corpo, né? Já é provado, isso aí já... E eu tenho até experiência, cara, minha mesmo, de quanto o cérebro pode mudar o corpo. Você muda o teu corpo. O cérebro muda. O corpo, então, ele pode influenciar tanto pro bem quanto pro mal, né? Tem até estudos de vários tipos de câncer que são causados por... são psicossomáticos, né? Que são potencializados pelo que você pensa, né? Pelas emoções, né? Pelas emoções, né? E olhando assim, cara, o que você poderia... Vamos pensar assim, numa mensagem, né, pra galera? A gente já tá aí chegando ao final também, até porque você tem já tem uma reunião aí na sequência, né, também. E se a gente for olhar assim, Marcão, olhar hoje para as pessoas, e você pudesse dizer assim para elas... Vamos imaginar assim, vou criar um cenário aqui, tá? Vou criar para ficar ilustrado o negócio.
Imagina assim, ó. Você foi... Chegou agora, assim, pra você, uma mensagem e falou assim, Marcos, você agora vai vou te levar agora para um outro planeta, nesse exato momento. Mas a mensagem que você vai deixar para as pessoas aqui vai transformar a vida delas. Uma coisa que eu posso te garantir é que eu, Davidson, vou entregar essa mensagem para 100% das pessoas no mundo. E a tua mensagem vai tocar o coração de todas elas e vai transformar a vida delas. Que mensagem você deixaria? Que as pessoas devem acreditar que elas podem ser melhores. Devem acreditar que elas podem fazer melhor o que elas têm feito. Que elas podem fazer e ser melhores o que elas fazem. E isso aí abrange todas as áreas, né? A área espiritual, a área familiar, a área de trabalho, a área, né, que elas podem fazer. Elas podem fazer, elas devem acreditar que elas podem fazer melhor, né? E que a bondade é melhor, cara, e é maior do que a maldade, né? Existe muito mais pessoas boas do que ruins. Então acreditem na bondade e acreditem que elas podem fazer. Perfeito, massa. Você vê que saiu daqui, ó, acabou de sair daqui o comandante Kunen. Que ele falou o quê? Que as pessoas, ele falou, o que ele falou? Quando apontam o erro dele, ele disse, não, eu vou melhorar. E ele falou a mesma coisa, falou, cara, faça o teu melhor, sempre dá para melhorar. E, cara, então você percebe que as pessoas que não se conhecem, né, elas têm princípios muito parecidos, pessoas que têm resultado, que são disciplinadas, elas têm uma consciência que dá para melhorar sempre. Então, pega essa chave, você que está assistindo o podcast. Se você faz algo, olhe para você e diga assim, eu posso melhorar. Olhe para você, não olhe para o que os outros podem fazer, mas olhe, saiba que você pode se tornar sempre uma pessoa melhor. O Davidson de hoje, ele só pode garantir uma coisa, que ele é melhor do que o Davidson de ontem. E que amanhã ele será melhor que hoje. E se cada um focar nisso, se as pessoas começarem a olhar que elas podem melhorar, e dá para melhorar. A gente sempre pode mais, a gente sempre pode melhorar. Acho que não tem limite, né, Marcos? Não, cara, eu acho que esse princípio, assim, né, até tem que é uma brincadeira que eu já fiz com vários amigos, né, às vezes em algumas brincadeiras, que eu falo assim, pô, Deus deu uma vida para cada um. Se ele deu uma vida para cada um, é para que cada um cuide da sua vida. E a partir do momento que você tem essa visão, se você está cuidando da sua vida, cara, não precisa se comparar. Porque todos nós somos diferentes, né? Mas daí pegando essa tua visão de que fazer melhor, você tem que ser melhor do que você. Cara, se você for melhor do que você mesmo, um dia após outro, ninguém te segura, cara. Ninguém. É certeza que você vai ter sucesso. É certeza. Então seja melhor. Seja melhor um dia após o outro, que você vai ter sucesso. Que você mesmo. Você vai ser melhor do que você mesmo? Exatamente. É igual quem faz gosta, né, de corrida de rua, né? Eu gosto de corrida de rua, gosto... Mas nunca é pra competir com alguém, cara. É sempre um desafio pra mim, entendeu? Porque eu preciso chegar, daí eu vejo o meu tempo, falo, posso melhorar no próximo. Eu presto atenção no meu corpo, onde dói. Eu falo, cara, então se tá doendo em determinado músculo é porque eu tenho que treinar isso mais na musculação. É sempre prestando atenção nas nossas atitudes que a gente vai se tornar uma pessoa melhor, né? Não olhando, querendo mudar o externo, né, cara? Muito legal, Marcos. Obrigado, irmão. Obrigado, cara, pela presença. Obrigado por essa agenda aí super concorrida, mas tá aqui conosco, podendo contribuir um pouco também, né, com a tua experiência, para que outras pessoas também possam crescer, possam se desenvolver, porque a nossa missão é essa, é transbordar, né? É transbordar na vida dos outros. Né? É dividir para multiplicar. Dividir para multiplicar, é isso aí. Como eu sempre digo, você pode tudo, você pode liderar. Foi mais uma entrevista aqui com Marcos Fortuna. Como o próprio nome já diz, fortuna, se tem fortuna aí, eu fosse você... Eu não sei qual é a fortuna, mas se eu fosse você assistir esse podcast até o final, para que você possa acrescentar na sua vida. E eu tenho certeza que esse nome que veio aqui hoje não é por acaso. Beleza, galera? Um forte abraço, tamo junto, vamos nessa.